paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista Os Atributos de Deus e hoje estudaremos a lição de número 9, a fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Os objetivos da nossa lição ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. Mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. Ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Não sai daí, já já a gente volta e aproveita para compartilhar. Salmo 89. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Aqui o salmista está dizendo que a sua boca anunciará para sempre a fidelidade do Senhor, que não se cansará e nem se calará. A fidelidade de Deus faz parte dos seus atributos e é o que nós estamos estudando no decorrer desse trimestre sobre os atributos de Deus. Tópico 1, a fidelidade de Deus. O comentarista inicia esse tópico falando sobre as religiões e os deuses do Oriente, que eram vulneráveis, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus era um Deus diferente. Ele se destacava dos demais outros deuses por causa da sua fidelidade para com o seu povo. Subtópico 1 e 1. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel para si mesmo. A fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade, pois Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele não é falho. A sua fidelidade é para sempre. A fidelidade de Deus é uma das suas características. Isso significa que Ele não muda, que ele não abandona, que ele não rejeita e que ele também não vira as costas. E ele quer que nós, filhos dele, também sejamos fiéis a ele. A fidelidade de Deus não permite que ele mude de opinião, que ele desfaz alguma coisa, que ele volte atrás no que ele falou. A fidelidade de Deus consiste no fato de que ele não muda, de que ele não volta atrás, que ele não desfaz, ou que ele não muda de opinião. E lendo isso, me fez lembrar de Ezequias, quando Deus enviou um profeta até ele, dizendo que ele iria morrer. E Ezequias orou ao Senhor, falou tudo quanto ele havia feito na presença do Senhor, falou da misericórdia do Senhor e da fidelidade do Senhor. E antes mesmo que o profeta chegasse à porta, Deus mandou que o profeta voltasse atrás e dissesse para Ezequias que ele estaria acrescentando 15 anos da sua vida. E a pergunta é, Deus mudou de opinião? Deus voltou atrás porque Ezequias orou? Deus não é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não sabia que Ezequias iria fazer esta oração?
Na verdade, Deus não voltou atrás. Deus não mudou de opinião. Deus não desfez aquilo que ele havia acabado de fazer. Mas o homem, sim, mudou de ideia, mudou de opinião. O homem se voltou, fez uma reflexão de si e buscou ao Senhor. A fidelidade de Deus continuou do mesmo jeito. Deus continuou do mesmo jeito, mas houve uma mudança no homem, houve uma atitude no homem. E quando há mudança em nós, a fidelidade do Senhor impera nas nossas vidas. E foi o que aconteceu com Ezequias. Ele era um homem de Deus, cheio da presença de Deus, havia feito coisas grandiosas para Deus, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Deus enviou o profeta até lá, mesmo sabendo que ele iria orar e pedir a misericórdia do Senhor. Mas Deus faz isso para o homem não se engrandecer, não se vangloriar na sua riqueza, na sua posição, achando que está tudo bem. Então Deus permite que isso aconteça para o homem reconhecer a sua fragilidade, para o homem reconhecer a sua pequenez e a sua necessidade de Deus. Nesse momento, Ezequias orou e reconheceu muito mais a sua necessidade de Deus, que tudo que ele havia conquistado não era o suficiente, que ele precisava da presença de Deus. E às vezes Deus permite que isso aconteça para nós nos voltarmos para Ele, para nós lembrarmos dele e da sua fidelidade para conosco. Então, nesse momento, não foi o Deus que mudou, mas o homem que mudou. Subtópico 1 e 2. Deus continua fiel aos seus propósitos. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, Deus fez uma promessa. O que ele disse quando a serpente enganou o homem no jardim? Ele disse que da semente da mulher enviaria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Passaram-se muitos e muitos anos, mas a promessa de Deus se cumpriu. Ele enviou Jesus Cristo para esmagar a cabeça de Satanás, porque ele é fiel para cumprir com o que ele promete. Jesus veio, cumpriu a promessa de Deus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e ele nos fez uma promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar e virei outra vez. E quando vi, levarei vocês para onde eu estiver, vós estejais também. Ele nos fez uma promessa, não somente aqui em João capítulo 14, mas em outras passagens bíblicas, ele nos fez esta promessa. Mais de 2000 anos se passaram, a promessa continua de pé e ele vai cumprir por causa da sua fidelidade. Não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade faz parte do seu caráter. O propósito de Deus de salvação para a humanidade independe da aceitação dos homens, de Satanás, dos anjos ou qualquer que seja. Todas as pessoas têm direito de ter suas opiniões respeitadas, mas isso não muda o que está escrito na Bíblia. Alguém pode acreditar nessa promessa, outro pode não acreditar nessa promessa. E o fato de alguém não acreditar nessa promessa não significa que ela não seja fiel e verdadeira, porque ela é fiel e verdadeira. Subtópico 1 e 3, Deus é fiel em suas promessas. Quando ele esteve aqui, ele nos fez promessas terrenas e promessas celestiais. Se Deus te fez uma promessa, ela vai se cumprir. Mas nós precisamos manter firme na nossa fé. Deus te fez uma promessa, descanse o teu coração, sossegue, acalma. No tempo certo ela vai se cumprir, só não podemos perder a nossa fé. Um dia Deus fez promessa para Abraão e Sara e demorou muito para a promessa se cumprir. E Sara até tentou ajudar Deus para que a promessa se cumprisse,
A promessa não se cumpria, ela entregou Agar para Abraão, para que Abraão tivesse um filho com Agar. E isso trouxe graves consequências na vida de Sara, porque ela tentou ajudar Deus no cumprimento de suas promessas. Mas Deus, ele não precisa de ajuda no cumprimento das promessas. Quando nós queremos acelerar, queremos que as coisas aconteçam, nós podemos sofrer consequência, porque Deus, ele fez uma promessa, ele sabe o tempo exato do cumprimento dela, ele sabe quando ela deve se cumprir, quando nós estamos preparados para receber essa promessa. Ele fez a promessa para Sara e para Abraão. No tempo certo, ele cumpriu com a promessa, dando um filho para eles na sua velhice. Sara não poderia ter filhos, Abraão não poderia ter filhos, mas creu contra a esperança, contra as expectativas, contra a ciência, contra tudo. Mas Deus havia feito uma promessa e ele cumpriu com aquilo que ele havia prometido. Não tente ajudar Deus, não tente querer resolver para que a promessa se cumpra logo. Ele fez e ele é fiel para cumprir. E se Deus não te fez nenhuma promessa nessa terra, mas ele fez promessas celestiais, ele disse que voltaria. Essa é a maior promessa que nós temos. Às vezes nós nos preocupamos tanto em ter uma promessa de Deus aqui nessa terra. Corremos atrás de profetas e vamos ali, que ali tem Deus falando, vai que ele fala comigo, vai que ele me faz uma promessa de alguma coisa. Nós estamos o tempo todo querendo que Deus nos faça uma promessa que se cumpra aqui nesta terra. Mas não se esqueça que a maior das promessas ele fez a todos nós, que é de morar na eternidade ao seu lado. Ele nos fez promessas celestiais e esta pode passar os céus e a terra também vai se cumprir. Tópico 2, a bondade de Deus. A bondade de Deus faz parte da sua essência e a bondade de Deus está em nós, ela é a nossa companheira. O salmista diz: certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor nos segue todos os dias da nossa vida. Subtópico 2 e 1. Deus é bom o tempo todo. Quem nunca disse essa frase? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom em sua natureza, em sua essência. Deus não é mau. O homem, quando pecou no jardim do Éden, o pecado, quando entrou no homem, trouxe vários problemas para o homem. E um deles é a maldade. É por isso que existe a necessidade de nós nos reaproximarmos de Deus. Porque quando nós nos aproximamos dele ou reaproximamos dele, nós vamos tendo a essência de Deus, nós vamos tendo as características de Deus, o nosso caráter vai sendo transformado, vai sendo moldado, vai sendo lapidado e nós vamos nos tornando pessoas melhores. E a maldade já não tem mais espaço, já não impera nas nossas vidas. Nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias para nós nos tornarmos bons. Mas Deus não precisa disso. Ele não é maldoso, não há maldade nele. Ele é bom. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário. Ele é bom. Subtópico 2 e 3. A bondade de Deus está em Jesus Cristo. Porque Deus, sendo bom, o Pai, sendo bom, enviou o seu amado Filho, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para dar oportunidade de salvação para todos aqueles que nele crê. Deus manifestou a sua bondade no Filho, e o Filho manifestou a sua bondade, morrendo na cruz, doando seu sangue para resgatar a humanidade e entregar ao seu Pai. Subtópico 2 e 3.
A bondade de Deus se manifesta no seu socorro. A palavra de Deus diz que os justos sofrem. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da aflição, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tribulação. O Senhor nos socorre de todas essas aflições que nós temos no dia a dia. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário, porque ele não tirou as aflições de nós? Ele não tirou, porque nós estamos aqui nessa terra, somos seres humanos, e ele disse: no mundo vocês vão ter sim aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu morri na cruz do Calvário, eu ressuscitei ao terceiro dia e eu vou voltar. Essa é uma das promessas celestiais. As aflições terão fim, é na eternidade. A promessa de viver sem aflição, sem angústia, sem tribulação, sem dor, não é para este mundo, não é para o presente momento. A promessa de viver sem aflição é celestial, é na eternidade. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter aflição. Mas lembre-se, o Senhor também livra o justo de suas aflições. Tópico 3, a veracidade de Deus. Deus é verdadeiro. E a fidelidade do Senhor, ela está sempre junta com a veracidade de Deus. Porque Deus, ele cumpre com aquilo que ele promete, porque Deus cumpre com o que ele promete, porque ele é verdadeiro. Se ele fosse falso, se ele fosse mentiroso, ele não estaria cumprindo com o que ele promete, mas ele cumpre e promete porque ele é verdadeiro. Deus é perfeitamente confiável, tudo que há nele, tudo que ele tem é verdadeiro. Subtópico 3 e 1, Deus é a própria verdade. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10:10. Quando a palavra veracidade é usada com relação a Deus, significa que o caráter de Deus é inteiro, sem falta e inalterável. Há três palavras que podem ser empregadas para descrever a integridade de Deus. Primeiro, Deus é verdadeiro, ele é real, não fabricado, não inventado, não por imitação. Segundo, Deus é veraz, ele só age e fala dentro da esfera da verdade. A falsidade é contrária à sua natureza. 3. Deus é fiel, ele fará tudo o que prometeu. A mentira não faz parte da natureza de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23:19. Subtópico 3 e 2. A verdade de Deus nunca mudou e nunca mudará. A Bíblia registra várias passagens que confirmam a veracidade de Deus. Deus é verdadeiro e nós conhecemos Deus verdadeiro por fé. E quem tem fé jamais poderá questionar a sua veracidade. A verdade de Deus não muda, nunca mudou e nunca mudará. E é por isso que nós precisamos permanecer fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, porque elas são verdadeiras. Pode passar os céus e a terra, mas aquilo que o Senhor prometeu para ti, aquilo que ele prometeu para a sua igreja, ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir. Subtópico 3 e 3. A veracidade de Deus e a fidelidade de Deus sempre andarão juntas. Elas sempre estarão relacionadas umas com as outras. São atributos de Deus que andam juntos e não podem se separar. Porque Deus, ele é fiel. Aquilo que ele fala, ele é fiel para cumprir. Então, há verdade em Deus e a fidelidade em Deus. Se ele falou uma verdade, a fidelidade dele fará com que ele cumpra o que ele prometeu.
Existe apenas uma diferença entre esses dois atributos que são: a veracidade é a declaração das coisas como elas são, e a fidelidade é o cumprimento exato de suas promessas e juízos. E a bondade, a veracidade e a fidelidade de Deus se cumprem nas nossas vidas quando nós damos importância a elas, quando nós damos lugar a elas. Então, que nós possamos dar oportunidade à fidelidade do Senhor, que nós possamos dar espaços na nossa vida para que a fidelidade, para que a verdade do Senhor reine em nossas vidas, impere em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar grandemente. Até a nossa próxima aula. Vamos orar? Pai, te louvamos por mais esta aula, te louvamos pelo teu infinito amor, pelas tuas promessas e por o Senhor cumprir todas elas em nossa vida. Aguardamos o teu retorno fielmente e desejamos te ver face a face, assim como tu és. Que a tua presença esteja sempre nas nossas vidas, nos guiando, nos direcionando, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.